Raquel, eu vou trazer para a roda um pouco também, porque a gente está falando muito, e eu concordo com eles, que tem deputados, sim, que são bem firmes, e outros nem tanto. Agora, me incomoda muito o Senado. Porque o Senado, o que mais incomoda é o conservador hoje? Muitas vezes o abuso do poder judiciário. E só quem pode limitar esse poder é o Senado. E nós temos, aí é o que eu falo, nós temos pessoas que têm o discurso de direita, pessoas que foram eleitas pela direita e que se mobilizassem, o Pavinato vai estar até aqui hoje, a gente pode falar isso quando for falar do julgamento, inclusive do Bolsonaro, desse abuso do poder judiciário, que não se mobilizam de uma forma unida, porque a gente já falou, se 10 senadores de direita se posicionassem realmente, vamos fazer um mutirão aqui, para questionar o que está acontecendo no Brasil. Funcionaria. E a gente levantou nomes. Tem Flávio Bolsonaro, Damares, o Marcos Pontes. Esse é um. Esse, desde que ele foi eleito, eu nunca mais vi. O astronauta. Parece que ele foi para a Lua. Porque eu nunca mais vi ele falar nada. Nada. E ele foi eleito pelo conservador. A gente tem o Cleitinho, a gente tem o Magno Malta, a gente tem alguns, a gente tem o Girão, a gente tem o Mourão. Olha a quantidade de senadores que a gente tem que foram eleitos pela direita, com discurso de direita, e tem mais, é porque eu estou esquecendo alguns. Tem o próprio Doval, agora que aconteceu aí, a apreensão da Polícia Federal. Por quê que não se mobilizam? Que eu concordo com eles. Na Câmara eu vejo deputados firmes. Agora, no Senado eu não consigo ter essa confiança numa direita forte. Eu acredito que a presidência do Senado já impede qualquer articulação. Quando a gente vê tanto o STF, os tribunais superiores, o STJ, em que politicamente são colocados ministros ali, agora a gente vai ter uma nomeação já articulada completamente, a gente sabe, a Dilma Rousseff articulou o próximo ministro do STJ, não bastasse o ministro do STF ter sido articulado pelo Lula, então a gente está vendo uma roupagem de blindagem jurídica instrumentalizada ali nos tribunais superiores. Primeiro, a gente teria que ter leis para modificar essa forma, esse acesso ao judiciário. Eu sou contra o 5º Constitucional. Eu acredito que são juízes de carreira que estudaram para tal, que deveriam estar tanto nos tribunais superiores, STJ, STF. E aí, quando a gente volta e fala para o Senado, todo esse imbróglio, esse aparato que fica impedido para que manifestações sejam feitas, a gente tem ali uma Corte Suprema acima de qualquer controle de freios e contrapesos, e ali eles atuam tanto de forma livre no poder legislativo, judiciário e executivo. Então, o comando de uma nação está na Corte Superior. Pode falar. A explicação eu dou aqui, Lista dos partidos que mais receberam emendas de bancada de comissões. PSD, 349. PT, 278. MDB, 216. PP, 150. União Brasil, 146. Republicanos, 131. PDT, 114. PL, 90. PSB, 57, PSDB, 50, PCdoB, 39, Podemos, 36. É emendas, são as emendas que Só as emendas. Então, acho que a explicação está aqui. Eu acho que enquanto tiver deputados se vendendo... Não, mas e os senadores, Palumbo? É isso que eu falo. Por que os senadores não fazem nada? Então, a gente sempre fala no Brasil. No Brasil a gente fala. Gente, o que está acontecendo? O judiciário está fazendo o que eles querem. A gente tem a Elaine também como advogada para falar. Os senadores podem. O único poder que pode controlar esses exageros do judiciário são os senadores. E eu sei, a gente tendo um presidente do Senado como Pacheco é dificílimo. Mas por que esse grupo que eu falei não se movimenta, não se mobiliza e fala, galera, calma aí, vamos se unir aqui, tá exagerando. Me parece que tem muita gente de direita que gostaria de fazer uma resistência, mas tem o rabo preso. Exatamente. Mas tem um processo ali, tem um processo aqui, e aí não pode desafiar. Questionar exatamente isso. Quais desses tem processo? Então fica aquela balança. Se você fizer alguma coisa contra mim aqui, tem isso aqui contra você. E aí eles se calam. Eles ficam quietos, não querem falar, não querem se indispor, porque amanhã os processos deles podem andar. E aí como é que faz? Então, e anda. Exatamente isso. E anda. Quanto aos cargos, se votar contra o governo e tiver cargo,
perde. E não é só em âmbito federal, não, é estadual, municipal. Aqui o finado Arnaldo Faria de Sá, ele indicou uma subprefeitura, salvo engano, no Jabaquara. Votou contra o prefeito. 2 dias depois saiu no Diário Oficial todos os cargos exonerados. Então as pessoas, os políticos têm que fazer uma opção. Ou ele vai firme aí na oposição mesmo, ou tira o pé das canoas, porque como a Zanata falou, eles ficam com o pé em cada canoa. Quando afunda uma, eles vão para outra. Eles gostam disso daí. Quem oferece mais, quem dá caro, quem dá emenda, quem poder, e fica esse jogo sujo, essa política suja, toma lá, dá cá. Quando você indica alguém técnico para fazer um trabalho sério, tudo bem, mas o deputado, o vereador, o deputado estadual, o senador, ele não pode perder a independência dele. Você pode indicar um cargo, desde que você vote de acordo com as suas convicções e princípios, sem se vender, igual foi essa vergonha que aconteceu semana passada no atropelo. Quiseram proteger políticos e jogaram no atropelo. E só não passou o artigo 4º que falava sobre a injúria, porque a oposição fez um trabalho sério e conseguiu barrar, senão passaria também. Mas então, se a grande maioria tem rabo preso, pergunta pro Alessandro e pra Elaine, vai ficar difícil o povo brasileiro ter alguma esperança que as coisas podem mudar. Com certeza. Se todo mundo tem rabo preso com o judiciário e o judiciário tá fazendo... Mas o que eles poderiam fazer? O que eles poderiam fazer, os senadores? Porque quem tem o poder de pautar, por exemplo, um impeachment contra o ministro do STF é o presidente do Senado. Então a gente também tem que cuidar na hora que a gente... porque eles não estão fazendo nada. Júlia, eu vou ser bem sincero com você. Essa generalização... Eu vou ser bem sincero com você. Eu não vou ter o argumento jurídico e prático agora. Mas o Pavinato tem, porque eu converso muito com ele e ele tá vindo aqui pro programa. E eu acho que aí vale o debate. Porque eu sei que podem. Se 10 senadores... Isso eu conversei com o Bissoli, que é um baita jurista também, que trabalha com muitos políticos no direito, ele é advogado. Eu conversei com o Pavinato e eles deixaram claro, se 10 senadores se mobilizarem, eles podem sim mudar o que vem acontecendo no Brasil. Mas tem que ser os 10, unidos. E eu li 10. Eu li 10. Pode dar pra trás, né? A começar pela votação agora do Zanin. Né? Exato. E a gente já tem aí, por exemplo, a senadora Damares dizendo que achou ele muito simpático, mas que vai votar contra. Vamos ver, né? Ela falou. Ela afirmou. Espero, né, eu vi nessa deputada. matéria aí. Então, deputada, assim eu espero. Eu acho que, como a senhora bem posicionou, as pessoas que votaram, né, que são eleitores da direita, têm que acompanhar, inclusive nas mídias sociais, essas votações importantes. Inclusive agora, a questão de Zanin, que vai passar pelo Senado. Né? O próprio PL aí da discriminação, eu mesmo nas minhas mídias sociais pontuei para as pessoas que elas deveriam ir lá na lista de deputados, procurar o seu deputado e olhar se ele votou contra ou a favor. Eu acho que é assim que a gente faz democracia, é assim que a gente começa a amadurecer o eleitor brasileiro. Ô, Tiago, eu queria complementar. Tiago, pode falar. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu vejo pessoas nas nossas redes sociais e tem alguém alimentando isso, dizendo, a oposição é fraca, a oposição não vence uma... A oposição, isso sim, é realmente muito difícil ser oposição e tem alguns que acabam, por aqueles motivos que a gente já falou aqui, indo para o outro lado. Mas não é verdade que a gente não está fazendo nada, que a gente só fala nas redes sociais. E, aliás, que bom que a gente pode falar nas redes sociais, porque, por exemplo, o PL 2630, o PL da censura, eles tiraram de pauta porque iriam perder. E iriam perder por quê? Por causa da atuação dos deputados de oposição, junto com a pressão popular das pessoas nas redes sociais dos outros deputados. Então, a gente oposição, realmente a gente não tem cargo, a gente não tem emenda, a gente não tem poder de barganha com esses caras que votam por causa disso. Mas nós temos grande parte da população do nosso lado para cobrar. Então, nós vamos fazer coisas unidos, e a gente vai sim conseguir barrar muito retrocesso. Agora, se tem gente colocando o povo contra a gente, dizendo que a gente é fraco e desestimulando as pessoas e desestimulando muitas vezes os próprios deputados que falam assim, pois é, por isso que tem gente boa que sai da política, tu tá entendendo? Então nós temos que valorizar os poucos e bons que a gente tem, certo? E estimular que as pessoas acompanhem política. Não tem aquilo que eles chamam de polarização? Nada mais é do que as pessoas acompanhando política, dando opinião,
que eles não gostam, por isso que eles falam que não gostam de polarização. Porque as pessoas têm acompanhado política e dado opinião nas redes sociais, como antes davam em bares, em reuniões familiares, só que agora elas vão lá e escrevem nas redes sociais. E isso para muita gente é incômodo, certo? Então a polarização nada mais é do que o povo exercendo a sua cidadania. Eu nunca disse fraco porque isso não combina comigo. Mas, deputados, eu já elogiei muito. Senadores, eu já falei que me decepcionam. E de verdade. Falei, inclusive, na cara do Magno Malta e ele ficou até chateado, que ele falou, pô, mas você tá questionando só a mim? Eu falei, não. Tô questionando a todos que receberam os votos. Porque deputado, eu vejo botar a cara, fazer resistência, votar contra. Senador, não. Eu tô me sentindo incomodado, sim, com a postura do Senado. Eu tô achando que o Senado... Eu também tô com alguns. Eu tô achando que os senadores, muitos de direita, não estão se posicionando de um jeito... Que aí é o que eu digo, rede social é uma coisa. Agora, cadê os senadores para se posicionarem de uma forma eficiente contra os exageros no judiciário? Porque essa é a grande questão que a gente tem hoje. A gente vê sim que o judiciário manda no Brasil hoje. Manda no Brasil hoje. E os senadores são os únicos que poderiam fazer alguma coisa. Então Exato. Eu falo, porque eu vejo com indignação. Eu falo, pô, calma aí, a gente votou nesses caras. Cadê? O que o Senado está fazendo? Eu sei que o Rodrigo Pacheco é alguém que nunca algum conservador pode acreditar que vai fazer alguma coisa a favor da direita. Mas Thiago, mas tu pega o Marcos Pontes, que tu falou. Qual é o perfil dele? Ele é militar. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara de boa. Ele não é um cara, tipo, sei lá, que vai chegar dando com os dois pés. Eu não vejo isso, eu já não via isso na campanha. Entendeu? Eu não... Sinceramente, eu acho que... ele tem esse perfil mais tranquilo, não é que nem o Marcon, que vai lá chamar na CPMI os caras de prostituta, entendeu? Ele é mais prudente e mais sofisticado. Isso já era algo que a gente já via, então... Nossa, agora. Mas é bom! O pessoal também me chama, porque tu é muito esquentada, tu é muito isso, tu é muito aquilo, tu só vai criar inimizade. Assim, bom, desde que eu não crie inimizade com o meu eleitor, que eu não decepcione o meu eleitor, eu acho que eu tô feliz. Mas, Júlia, ele pode ser reservado, mas ele, como senador, tem que falar pro eleitor dele. Ele tem que se posicionar. Ele precisa se posicionar pro eleitor dele. Mas eu não vejo isso dele. Eu não vejo isso dele. Eu não vejo isso. Mas então por que ele foi eleito? Ímpeto dele. Mas então por que ele tá lá? Ele já não fez nada como ministro. Vocês me desculpem. O que a gente viu de Marcos Pontes como ministro? Eu não sei. Eu vou ser leviano se eu falar. Realmente eu não sei. Nada. Mas agora, como senador, eu sei que o Marcon quer falar, mas eu espero um algo a mais. Eu espero um algo a mais de quem torce pela direita. Tá? Não é de quem tá querendo menosprezar a direita, é de quem tá tendo a mínima esperança de que o Brasil pode deixar de ser a vergonha que tá sendo. Vai lá, Marcon. Pilhado, duas coisas aí pra botar fogo na conversa. A gente tava falando que foi votado essa semana, votei contra, que nem a Júlia, que nem o Palumbo, a questão de discriminação contra políticos, né? Uma palhaçada como essa. Mas tem duas legislações, eu vou citar só duas, mas tem várias, tá? Que já estariam em regime de urgência. A primeira vez que eu participei do programa, eu falei que eu protocolei e consegui as assinaturas suficientes para que fossem aumentadas as penas de malucos que invadirem, malucos entre aspas, né, que invadirem escolas e assassinarem crianças ou jovens, né, de 30 para 40 anos. Tá lá parada na mesa do Lira. Tem uma outra que pega milhões de brasileiros, que é o aumento, né, do valor do MEI, né, que hoje está em 80 mil e iria para 130 mil, que muita gente me pede. Então isso não é prioridade para o Centrão. A criança, talvez só no discurso. A prioridade é proteger políticos. Então, por mais que a gente tenta, e a Júlia fala muito bem nesse sentido, nós somos 1 em 513, né? Então a gente faz tudo, fala, articula, faz... Olha, é impressionante o que a gente se esforça lá e como a gente está organizado. Mas existe uma coisa chamada matemática em Brasília. E na matemática a gente tem hoje 130, 140 de oposição firme, que não se vendem, não negociam o seu voto, são coerentes, 130 petezada em geral, e o resto é centro. É centro que quer saber de cargo, quer saber de emenda, tu pegou e tu deu as milhões de emendas do Podemos. Isso, tu pegou as emendas do Podemos aí, eu não recebi nenhum real. Né? Assim, os meus colegas receberam, aí tu vai ver os votos deles, tu vai dizer, agora entendi. Então, assim, cada um faz a política que quer. A minha é de coerência com o meu eleitor
e de compromisso com Deus e com a minha família. Agora, quem se negocia, eu não tenho culpa. Mas assim, não vamos nos esquecer que esses políticos chegaram lá através do voto e que tem pessoas que vendem o seu voto também por algum favorzinho, por um cascalho, por um favor. Então, assim, o Congresso Nacional é a representação do povo. Eu acho que a Júlia, ela é muito feliz quando ela fala, por exemplo, do Pontes. Eu vi várias coisas que ele fez ali no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente até pode elencar, então eu também não quero ser leviano, eu não sei aqui para citar. Mas assim, cada um tem o seu perfil. O meu, o da Júlia, o do Jordi, o do Gayer é um. Mas a gente tem políticos na oposição que às vezes não são tão bons, digamos, em discursos ou assim, mas que nos ajudam muito nos bastidores. Talvez por isso que eles nos chamam de radicais, né? Talvez o Senado estaria precisando de mais Júlias e Marcons, né? Pessoas, digamos, mais sanguíneas, que ao verem absurdos se revoltam. Tu citaste aí o Cleitinho. O Cleitinho, se tu acompanhar ele, tu vai ver que ele é tão descontrolado quanto eu, assim, né? Ele perde, ele estava do meu lado lá na CPMI, estava indignado também. Só que, assim, às vezes o Senado tem um perfil de ser pessoas mais velhas, de ser pessoas talvez mais prudentes. Eu digo que lá no Senado parece que é todo mundo mais amigo, né, o Marcon? E lá na Câmara o bicho pega, o pau pega, a gente briga e não sei o que. Lá é mais um negócio assim, eles são mais alto nível, parece. Mas é porque... Eu não diria alto nível, eu diria hipócrita. É isso que eu digo. Eu acho que tem hipocrisia. Ou você é oposição ou você não é oposição. Se é pra ser amiguinho da situação, eu prefiro não votar. Se é pra eu votar num senador que quer ser amiguinho do Pacheco, que quer ser amiguinho do Lula, não é o que eu quero. Eu votei num cara para trazer uma oposição, para não deixar ter... O que acontece? Por exemplo, eu já trabalhei na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já fui assessora. São 40 deputados, certo? O clima é mais amistoso, vamos dizer assim. Tem os caras lá do PT, que também não são que nem os PT que estão lá em Brasília, são mais tranquilos, porque são só 40, então tu consegue conhecer todos, certo? E é igual no Senado. Né? Não é que nem os 513 na Câmara. Lá tem deputado que eu nunca vi na vida e tem deputado que nunca me viu na vida, entendeu? Que nem aquele que chegou por trás de mim, invadindo meu espaço pessoal, no meu cangote. Eu tive que procurar para ver quem era, porque eu nem sabia quem era aquele cidadão, entendeu? Aquele sumiu. Então, ninguém sabia. Eu tive que mandar para uns 3, para uma deputada, mais uns 2 deputados para saber quem era. Quase que a gente acha que é outro ainda, tá? Então, o que acontece? Lá... vive cada um independente, vamos dizer assim. Lá no Senado, como o número é menor, eles conseguem conversar e conhecer com todos os senadores. E existe sim, eu tenho essa impressão, não posso falar que eu nunca fui senadora e nem nunca trabalhei no Senado, mas é o comentário que se fala, que existe um clima mais amistoso, certo? E infelizmente nós perdemos a presidência do Senado, né? O Rodrigo Pacheco ganhou novamente. E você vê, o que me indignou, por exemplo, eu até estava olhando ontem para ver se ele não se pronunciou sobre o que aconteceu com o Marcos Duval, que é um senador, certo? Teve o seu gabinete, ali, a Polícia Federal foi no gabinete, foi na casa dele, e o presidente do Senado não se pronunciou, não falou nada, nem para defender, para ser corporativista e defender um colega senador. Muito me estranha uma postura dessa, certo? Sendo que ali existe um clima mais amistoso. E ó, a Júlia levanta um ponto que eu acho legal trazer pra roda, né? Que é essa situação do Marcos Duval também. Porque parece, é o que eu falo sempre, se as pessoas não se movimentarem, se os políticos não se movimentarem, vai ser um por um. Parece que é um por um. Vamos lá, os que mais ameaçam. Ó, o Dallagnol... Eles vão caçar com cedilha. Dallagnol foi. Agora Marcos Duval foi. Vamos atrás do Moro agora. Foi. Porque é o que eu falo, parece que é vingança. Porque Bolsonaro, foi no dia 22 vai. Bolsonaro vai ficar inelegível dia 22. Pode dar como certo, porque inclusive os juízes que vão julgar ele foram indicados, né, por Alexandre de Moraes. São afiliados, digamos assim, de Alexandre de Moraes, pelo que a gente leu na imprensa. E foi o Lula que indicou. Então, Bolsonaro também está fora. Isso é o que a gente está vendo, é um crescimento de uma ditadura que persegue os seus opositores através do judiciário. E por que o Bolsonaro vai ficar inelegível? Porque ele falou algo. Não é por corrupção, não é por nada. Ele falou, então, sabe, isso aqui a gente decidiu que não pode falar desse assunto, é proibido esse assunto no Brasil, então vamos deixar um cara que já foi presidente da República
tem muito apoio popular, inelegível, porque a gente não gosta dele. Não, E o e Lula tem que outra. recebeu um ditador, né? Colocou o tapete vermelho para um ditador que nem tão bem vai ser recebido no inferno quando chegar lá, como o Lula recebeu ele aqui, né? Que ano passado na Venezuela só 700 pessoas morreram por protestarem contra o governo. Esse aí não está inelegível, né? Mesmo que depois de tudo que roubou, formação de quadrilha, o Armagedon, está aí na presidência da República. O Bolsonaro, que fez uma reunião dando uma opinião sobre urnas eletrônicas com embaixadores, vai ser motivo. Ou seja, na justiça hoje, não importa o crime que tu cometeu e se tu cometeu algum crime, importa o lado que tu está. Como foi visto agora com o Marcos Duval. O Marcos Duval, gostando ou não dele, ele é muito incisivo, ele faz exatamente o que a gente está pedindo aqui para os senadores, ele se impõe, não concordo com tudo, mas enfim, está lá na CPMI, e aí o que fizeram contra ele? No dia do aniversário dele, mandaram a Polícia Federal ir no gabinete e na casa dele, com autorização do Pacheco. O Pacheco foi avisado que isso aconteceria, ou seja, eu volto a dizer, nós temos um presidente do Congresso Nacional, que é Rodrigo Pacheco, D4 para o Judiciário. Quais são os interesses dele, eu não sei, mas ele envergonha o Senado, a história centenária do Senado brasileiro na sua presidência. Ele vai entrar para a história como um presidente covarde que desmoralizou completamente o Senado, e quem votou nele, petistas e afins, tem parte nisso.